Walker, a nova série de Jared Padalecki, chegou ao seu segundo episódio. Só que assim, ó, antes da crítica, já aproveita, curte o vídeo, assina o canal, dá aquela ajuda e agora sim, bora lá. Fala galera, então, cara, esse segundo episódio, tá, ele deu principalmente uma continuidade na história da família, tá? Não tanto na parte do Cordell, né, no escrito Cordell Walker ali, na parte dele quanto policial. Por quê? Porque teve aquela interrupção através do capitão para ele passar de novo para um momento de testes não só físicos, mas principalmente psicológicos também, para poder voltar à ativa pelo tempo que ele esteve afastado, tá? Então isso para a série até teve um momento bom de diferencial para aquele momento ali da série não ficar tanto batendo na mesma tecla já no segundo episódio, tá? Porque eu tô vendo que a série vai ser bastante procedural nesse momento, tá? Então, ela ter dado essa mudança, assim, e ter até tido uma postura mais forte do capitão perante o Cordell em relação a, cara, acabou de acontecer um grande colapso na vida dele, e ele, querendo ou não, tá deixando além de todo esse tempo que ele ficou longe da família, agora os filhos dele precisam muito dele. Né? E o capitão identifica isso, o capitão tenta falar isso de uma maneira, cara, crua, verdadeira, para que ele entenda a importância dos atos que ele está fazendo, né? Que o Cordell está fazendo. E principalmente dos atos que o Cordell está deixando de fazer. Então, que essa união que ele precisa ter em relação à família, ele não adianta ele descarregar essas coisas no trabalho, que as coisas não vão funcionar. Então, essa atitude do capitão, puxada junto, essa parte toda de avaliação dele, foi um acréscimo pro episódio, tá? Mas eu não senti que o episódio tratou isso de uma maneira, cara, boa, assim. Eu achei que, querendo ou não, a série ela tá indo muito pra essa parte do novelão, tá? Eu já tinha visto algumas críticas em relação a isso, principalmente no primeiro episódio. Isso não me incomodou de jeito nenhum no primeiro episódio, tá? Mas nesse segundo ele já deu um pouco de estranhamento pra mim pelo tom que essa série vai ter a partir de agora. Porque, assim como eu falei, dividi em dois momentos, né? Essa parte toda em relação ao trabalho dele, quanto ao Walker e quanto ao patrulheiro. Essa segunda parte, que é em relação dele à família, pra mim, obviamente, ela tá muito mais desenvolvida. E principalmente a relação que tem do Cordell com a Stella, com a filha. Essa relação, ela tem, cara, muito mais importância e desenvolvimento em relação ao filho ou em relação ao August. E isso, tá? A relação da Stella junto com a melhor amiga também, isso tudo tá puxando aquele outro viés pra série, que é também do preconceito em relação aos mexicanos, em relação aos latinos. Então tudo isso que ele não tá vindo nessa mesma vertente do que a Stella tá representando, né? Do que esse arco da Stella representa para a história. E esse enfrentamento que tá tendo dos dois ali por causa do afastamento que aconteceu, ela consegue ter essa abertura de falar para ele que realmente tá sentindo muita falta, ele também admite essa falta. Até numa cena, cara, que eu adorei a maneira como eles resolveram a cena. Porque o Cordell não consegue ter, né, nenhum tipo de comunicação normal de pai e filha com ela. Eles estão tendo esse afastamento muito claro, que tá muito bem pra série, isso. Tá nessa parte de desenvolvimento da família, vou repetir. E a maneira como eles fazem no café da manhã e, cara, aquela conversa acontecendo e fluindo através de mensagem de texto, que é uma maneira deles conseguirem se comunicar muito mais fácil do que falar. Né? E isso, de vez em quando, parece bizarro, parece muito estranho, mas principalmente nos dias que estamos hoje, eu vejo isso muito acontecer. Tá? Então, aquela cena, pra mim, a maneira que eles resolveram aquela cena, pra mim, ela conseguiu encaixar perfeitamente bem, dentro principalmente da maneira como a Stella está se portando em relação ao Cordell. E é claro, né, a ligação que tem deles em relação à casa, em relação aos atos que a Stella está fazendo, eu acho que não teve nenhum tipo de solução, tá? O episódio ele é muito bem pontuado, assim como o primeiro. O primeiro episódio, ele encerra tendo um lado onde eles realmente vão começar a ter os laços de novo de aproximação. Esse segundo episódio acontece a mesma coisa, ele encerra com esses laços de aproximação de novo mais aparente. Mas eu não sei se no terceiro episódio não vai ter de novo toda a parte da Stella, de afastamento e tudo mais. Meu único medo para isso, por mais que eu esteja gostando dessa parte familiar, é que isso dê uma fadiga de mais do mesmo daqui a pouco. Tá? Então eu tô muito curioso para ver no terceiro episódio como que vai lidar toda a situação familiar, assim. O outro ponto interessante, tá, que eu também, assim, eu tô gostando até agora na série, mas eu também já tô tendo um leve momento de porém, que é em relação ao Liam, que é o irmão do Cordell. Agora a gente já ficou claro, né, a escolha que ele resolveu de tentar ter a guarda, né, dos sobrinhos por causa do sumiço do Cordell, né, por tantos meses que ele ficou fora depois de tudo que aconteceu.
eles precisavam ter uma figura ali representativa mais próxima a eles, até mais próximos do que os avós. E o Liam sim quis ter a guarda deles para poder ter essa afetividade mais clara de presença ali, né, que acabou não acontecendo. E a maneira como até isso vai se desenrolando na série, né, a partir do momento que o Cordell sabe e vai confrontar o Liam, cara, eu gosto da maneira que isso acontece, tá? Realmente dá para entender os motivos do porquê que o Cordell também se sente invadido pela essa, né, escolha que o Liam faz, mas ao mesmo tempo assim, cara, eu acho que isso podia ser tratado de uma maneira mais séria, tá? Mas aí tem sempre aquele grande porém. Que maneira que a série quer nos contar essa história? Qual é o tipo de linguagem que ele quer desenvolver essa história? Não é indo para esse tom mais sério, né? O drama ele vai ter a sua limitação de como trabalhar o drama também. Por isso que também foi falado muito dessa questão de novela. Cara, isso atrapalha? Não atrapalha, entendeu? Porque a partir do momento que tu começa a ver o Walker, tu tem que já entender que tipo de série que tu tá vendo. Qual é o tipo de linguagem que está sendo trabalhada e qual é o tipo de tensão que está sendo trabalhada. A partir disso, cara, tudo que vier acaba sendo uma reclamação que não é que a série vai te entregar. Então, pra mim, isso não me incomoda, eu só espero que não seja mais do mesmo. Eu só espero que eles consigam desenvolver isso, agora indo para outros níveis dessa relação toda familiar que existe ali. Gosto bastante também de como a Stella, ela confronta, por exemplo, o treinador de futebol em relação ao preconceito, em relação à amiga, né? Porque tudo que aconteceu no episódio passado aparece de consequência agora na escolha do time de futebol, e a Stella, querendo ou não, ganha a segunda chance simplesmente por, cara, ela ser americana e a descendência da amiga dela não é, né? Não é essa mesma descendência, uma descendência latina, descendência mexicana ali. E ela acaba sendo punida e a Stella não. Então a maneira que eles colocaram já isso na série é uma coisa que eu tô muito interessado para ver esse desenvolvimento também dessa parte do Walker, né? Porque eles estão no Texas, fronteira diretamente com o México. Estou muito interessado para ver como que eles vão lidar com isso cada vez mais forte, né? Porque a amiga também fala, os pais dela já estão correndo perigo, porque assim como a gente viu no episódio passado, a consequência para os pais foi o quê? Foi já, cara, não só na parte da delegacia, mas já a visita, né, que eles tiveram na casa deles para saber como é que está a situação deles nos Estados Unidos. Ou seja, isso vai acontecer ainda muitos desdobramentos sobre isso. E eu espero que a série consiga aproveitar isso muito bem. Agora, uma coisa que com certeza eu não gostei, tá, da série foi no momento que a série simplesmente volta nessa parte procedural de resolver aquele problema iniciado lá, no começo do episódio. Tudo aquele roubo em relação aos cavalos e tudo que vai acontecendo, cara, ele não tem grande importância para o episódio, tá? Esse já é um grande problema para isso. E eu gosto de séries procedurais, assim como já falei no primeiro episódio, cara, eu vi o Always 5-0 todas as temporadas, eu adoro esse sistema de séries procedurais, só que tem que ser bem feito, cara, e ali não tá bem feito. E principalmente a sequência final, lá no aeroporto, entendeu? Cara, do Jeep indo em relação ao avião, e daí tem a perseguição do carro, que simplesmente aparece do nada, o carro onde tá o capitão, onde tá, né, a companheira do Walker, e ele chega lá, o Cordell com o cavalo, tudo mais, e a maneira como eles fazem aquela sequência final de ação ali, tá muito mal executada. Mas muito mal executado. Então, assim, eu preferia até que não tivesse, então, essa parte final, que isso ficasse para um outro episódio, ou ficasse simplesmente a cargo, cara, de outras pessoas dentro né, dos Rangers ali. Óbvio que isso não ia acontecer, porque está sendo mostrado, sim, pro Cordell, né, conseguir resolver, para ele participar dessa investigação. Mas, então, cara, que façam direito, tá? Porque, e querendo ou não, coisas assim vai levar essa série a não ter um futuro. E não é o que eu quero, porque eu tô gostando desse começo de série, tô muito interessado também pra ver como é que vai ser essa parte toda em questão dos Rangers, cara, dos patrulheiros também. Então é isso, galera, deixa aqui nos comentários o que achou do segundo episódio. Não esquece aqui, ó, curte o vídeo, assina o canal, Take04, viva o sonho aqui.